Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no Fio de Esperança. Eu estou muito feliz em estar com vocês novamente para compartilhar uma narrativa que vai tocar o coração de cada um de vocês. Hoje vamos conhecer a história de uma jovem milionária que estava cansada das pressões familiares para se casar por interesse. Ela queria encontrar o amor verdadeiro, mas como saber se alguém a amaria pela pessoa que realmente é? Então ela teve uma ideia ousada: fingir ser cadeirante em um primeiro encontro para testar o caráter do homem que conheceu pela internet. O que ela não esperava era a reação dele ao vê-la, uma reação tão pura e sincera que a fez chorar de emoção. E quando ela finalmente revelou a verdade sobre si mesma, algo mágico aconteceu entre eles em um chalé romântico em Monte Verde. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com outras pessoas. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal. E ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que temos preparadas para vocês. Me conta aí nos comentários: o que vocês fazem enquanto ouvem nossas histórias? Estão trabalhando, fazendo tarefas de casa, no trânsito ou apenas relaxando? Eu fico muito curioso para saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem o coração porque essa narrativa vai mexer com os sentimentos de vocês. Melissa estava sentada na poltrona de couro do escritório do pai, observando pela janela os jardins bem cuidados da mansão que sempre foi seu lar. Aos 25 anos, ela tinha uma beleza natural que chamava a atenção por onde passava, mas era sua inteligência afiada e determinação que realmente a destacavam. Filha única de Thomas e Clarice, donos de um império empresarial construído ao longo de décadas, Melissa cresceu sabendo que um dia toda aquela responsabilidade ia estar em suas mãos. O que ela não esperava era que seus pais quisessem controlar não apenas sua vida profissional, mas também sua vida pessoal. A conversa que estava prestes a acontecer não era novidade. Nas últimas semanas, Thomas e Clarice vinham insistindo no mesmo assunto, que deixava Melissa com os nervos à flor da pele. Eles queriam que ela se casasse com Luan, filho de amigos da família e herdeiro de outra grande empresa. Para seus pais, aquela união representava não apenas a continuidade dos negócios, mas também a garantia de que Melissa teria filhos e daria continuidade à linhagem familiar. Para Melissa, aquilo era simplesmente inaceitável. Thomas entrou no escritório com passos firmes, seguido por Clarice, que trazia aquela expressão séria que Melissa conhecia muito bem. Era a mesma cara que sua mãe fazia quando queria impor alguma decisão importante. O pai se acomodou na cadeira atrás da mesa, enquanto a mãe permaneceu em pé, cruzando os braços de uma forma que demonstrava que não estava ali para brincadeira. Melissa, precisamos conversar sobre seu futuro, disse Thomas, ajustando os óculos e olhando diretamente para a filha. Você já tem 25 anos e ainda não demonstrou nenhum interesse sério em constituir família. A empresa precisa de estabilidade, e isso inclui saber que haverá continuidade na próxima geração. Clarice completou o pensamento do marido com uma voz suave, mas carregada de expectativa. Querida, o Luan é um rapaz maravilhoso. Vocês se conhecem desde pequenos, ele tem uma formação excelente, vem de uma família de valores sólidos e seria o parceiro perfeito para você assumir os negócios. Além disso, ele já demonstrou interesse em você há muito tempo. Melissa sentiu o sangue ferver nas veias. Ela sabia que aquela conversa ia chegar mais cedo ou mais tarde, mas isso não tornava a situação menos frustrante. Respirou fundo antes de responder, tentando manter a calma que aprendeu a ter ao longo dos anos, lidando com as pressões familiares. Pai, mãe, eu entendo a preocupação de vocês com a empresa e com o futuro da família. Mas casamento não é um negócio que se faz para beneficiar patrimônio, disse Melissa, levantando-se da poltrona e caminhando até a janela. Casamento é para toda a vida. É sobre amor, companheirismo, sobre encontrar alguém com quem você quer dividir seus sonhos
e construir algo real juntos. Thomas suspirou pesadamente, como se já esperasse aquela reação da filha. Melissa, você é muito romântica. O amor pode nascer com o tempo. Seu avô e sua avó tiveram um casamento arranjado e foram felizes por 50 anos. O importante é ter respeito mútuo e objetivos comuns. Mas eu não sou minha avó, pai. Eu sou Melissa, e eu tenho o direito de escolher com quem vou passar o resto da minha vida, respondeu ela, virando-se para encarar os pais com determinação. Eu não vou me casar com o Luan só porque vocês acham que ele é conveniente para os negócios. Eu nem conheço ele de verdade. A gente mal conversou além de cumprimentos formais em eventos familiares. Clarice se aproximou da filha, colocando a mão no seu ombro de forma carinhosa, mas ainda mantendo aquele tom de quem não ia desistir facilmente. Filha, é exatamente por isso que estamos sugerindo que vocês se conheçam melhor. O Luan é um homem trabalhador, responsável, e tenho certeza de que vocês vão se entender muito bem. Às vezes, o amor precisa de uma oportunidade para florescer. Mãe, vocês não estão entendendo, disse Melissa, afastando-se gentilmente da mão da mãe. Eu não quero uma oportunidade para me apaixonar por alguém que vocês escolheram. Eu quero encontrar meu próprio amor. Alguém que me ame pelo que eu sou, e não pelo que eu represento financeiramente. Thomas bateu a mão na mesa, demonstrando impaciência. Melissa, você precisa ser prática. Quantos homens você acha que vão te amar de verdade quando descobrirem quem você é e o que nossa família possui? A maioria vai estar interessado no seu dinheiro, não na sua personalidade. Pelo menos o Luan já tem a própria fortuna e não precisa da nossa. As palavras do pai doeram mais do que Melissa esperava. Era verdade que ela sempre teve dificuldade em saber se os homens que se aproximavam dela estavam genuinamente interessados ou apenas de olho na herança que ela ia receber. Nos últimos anos, ela tinha saído com alguns rapazes, mas sempre sentia que havia algo falso neles, como se estivessem representando um papel para impressioná-la. Isso a deixava desconfiada, e aos poucos ela foi se afastando de relacionamentos. Pai, eu sei que é difícil encontrar alguém genuíno, mas isso não quer dizer que eu tenho que desistir de tentar, disse Melissa com a voz um pouco embargada pela emoção. Eu prefiro ficar sozinha a vida inteira do que me casar com alguém que não amo. E eu não vou ter filhos apenas para satisfazer expectativas familiares. Filhos merecem nascer do amor, não da obrigação. Clarice suspirou profundamente, demonstrando uma mistura de frustração e preocupação maternal. Melissa, nós só queremos o seu bem. Queremos ver você feliz, casada, com filhos, assumindo seu lugar na empresa. É isso que toda mãe quer para a filha. Eu sei que vocês me amam e querem minha felicidade, respondeu Melissa, voltando a se sentar e olhando para os dois com carinho, mas mantendo a firmeza na voz. Mas vocês precisam confiar em mim. Vocês me educaram bem, me ensinaram valores, me deram uma formação excelente. Agora confiem que eu vou fazer as escolhas certas para a minha vida. Thomas e Clarice trocaram olhares, claramente não satisfeitos com a posição da filha, mas percebendo que ela não ia mudar de ideia facilmente. A tensão no ar era palpável, e Melissa sabia que aquela conversa ia se repetir muitas outras vezes, até que ela encontrasse uma solução que satisfizesse a todos. Mas uma coisa ela tinha certeza: não ia se casar por conveniência. Não importava quantas vezes seus pais insistissem no assunto. Nas semanas que se seguiram àquela conversa tensa com os pais, Melissa se viu ainda mais determinada a provar que podia encontrar o amor verdadeiro por conta própria. Ela sabia que não ia ser fácil, especialmente considerando as palavras do pai sobre homens interessados apenas no dinheiro da família. Mas se existia alguém genuíno no mundo, ela ia encontrar essa pessoa, mesmo que precisasse procurar nos lugares mais improváveis. Foi durante uma noite de insônia, mexendo no celular na cama, que Melissa decidiu criar um perfil em uma rede social mais simples, longe dos círculos sociais que frequentava. Ela usou fotos normais, sem ostentação, onde aparecia sorrindo naturalmente. Na descrição, colocou apenas que trabalhava em uma empresa familiar
e gostava de ler livros, assistir filmes e conversar sobre a vida. Nada que indicasse sua verdadeira condição financeira. Durante alguns dias, Melissa recebeu várias mensagens, mas a maioria era de homens que claramente só queriam algo casual ou que mandavam mensagens sem graça, do tipo que ela recebia dezenas por dia. Ela estava quase desistindo quando, numa tarde de quinta-feira, recebeu uma mensagem diferente. Era de um perfil que chamava a atenção não pela ostentação, mas pela simplicidade genuína. Oi, Melissa. Vi seu perfil e fiquei curioso para te conhecer melhor. Não costumo mandar mensagem para desconhecidas, mas algo no seu sorriso me chamou a atenção. Você parece ser uma pessoa que tem histórias interessantes para contar. Se quiser conversar, vai ser um prazer. Estava escrito na mensagem, assinada por Eduardo. Melissa clicou no perfil dele e sentiu algo diferente no peito. Eduardo tinha fotos simples, algumas na academia onde claramente trabalhava, outras em parques ou praças, sempre com um sorriso natural e olhos que transmitiam sinceridade. Na descrição dele estava escrito que era professor de educação física, gostava de esportes, natureza e que acreditava que as melhores coisas da vida eram as mais simples. Não havia nenhuma foto ostentando carros, roupas caras ou lugares luxuosos. Oi, Eduardo. Obrigada pela mensagem. Você parece ser uma pessoa interessante também. É raro encontrar alguém que se apresenta de forma tão sincera hoje em dia, respondeu Melissa, sentindo uma ansiedade boa que não sentia há muito tempo. A conversa fluiu de uma forma que Melissa não esperava. Eduardo era engraçado, inteligente e tinha uma forma de falar que a deixava confortável. Ele contou que dava aulas em uma escola pública, que adorava ver o progresso dos alunos e que nas horas vagas gostava de malhar e fazer trilhas. Melissa se viu contando sobre seu amor por livros, sobre como gostava de observar as pessoas e sobre seus sonhos de viajar pelo mundo conhecendo culturas diferentes. Sabe, Melissa, é legal conversar com alguém que não fica o tempo todo falando sobre dinheiro, carros ou tentando impressionar. Você parece ser uma pessoa real, escreveu Eduardo depois de algumas horas de conversa. Eu pensei a mesma coisa sobre você, respondeu ela, sorrindo sozinha no quarto. É raro encontrar homens que não estão tentando provar alguma coisa o tempo todo. As conversas se tornaram diárias. Eduardo mandava mensagem de manhã desejando bom dia, contava como tinha sido o dia dele na escola, perguntava sobre o trabalho dela. Melissa se viu ansiosa para receber as mensagens dele, e pela primeira vez em muito tempo sentia que estava conhecendo alguém de verdade, sem máscaras ou pretensões. Você tem uma forma de escrever que me faz sorrir, disse Eduardo numa dessas conversas. Aposto que, pessoalmente, você é ainda mais interessante. Melissa sentiu o coração acelerar. Ela queria muito conhecer Eduardo pessoalmente, mas ao mesmo tempo estava com medo. E se ele ficasse interessado apenas quando descobrisse sua condição financeira? E se ele fosse como todos os outros, apenas mais hábil em esconder as verdadeiras intenções? A insegurança que seus pais tinham plantado na cabeça dela começou a falar mais alto. Foi quando Eduardo enviou uma foto dele após uma aula, suado e sorrindo, que Melissa teve uma ideia que na hora pareceu maluca, mas que fazia todo o sentido para ela. Se ela queria ter certeza de que Eduardo estava interessado nela como pessoa e não nas possibilidades financeiras que ela representava, precisava testá-lo de alguma forma. Precisava ter certeza de que ele ia gostar dela mesmo em uma situação adversa. Eduardo, eu adoraria te conhecer pessoalmente também, escreveu ela depois de pensar por muito tempo. Mas preciso te contar uma coisa antes. Eu tenho uma deficiência física. Uso cadeira de rodas. Sei que isso pode ser um problema para algumas pessoas, então prefiro ser honesta desde o início. A mentira saiu mais fácil do que Melissa esperava, mas seu coração estava disparado enquanto aguardava a resposta dele. Se Eduardo desaparecesse ou arrumasse alguma desculpa, ela saberia que tinha feito a escolha certa em testá-lo. Se ele reagisse bem, talvez ela tivesse encontrado alguém realmente especial. A resposta de Eduardo demorou alguns minutos, que pareceram horas para Melissa. Quando finalmente chegou, ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas.
Melissa, obrigado por confiar em mim e contar isso. Honestamente, isso não muda absolutamente nada do que eu sinto por você. Nos últimos dias, me apaixonei pela sua personalidade, pelo seu jeito de ver a vida, pela sua inteligência. O fato de você usar cadeira de rodas não diminui em nada o quanto eu quero te conhecer. Na verdade, me faz admirar você ainda mais pela coragem de me contar isso. Quando você quiser me encontrar, vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Melissa chorou lendo aquela mensagem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e emoção. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha encontrado alguém que podia amá-la de verdade sem interesses. A ideia de fingir ser cadeirante no encontro deixou ela nervosa, mas também determinada. Se Eduardo reagisse bem pessoalmente, ela saberia que tinha encontrado o homem da sua vida. O dia do encontro chegou, e Melissa estava mais nervosa do que jamais esteve na vida. Ela tinha passado a noite anterior sem conseguir dormir direito, imaginando todas as possíveis reações que Eduardo poderia ter ao vê-la na cadeira de rodas. Parte dela se sentia culpada por estar mentindo para alguém que parecia tão genuíno, mas outra parte sabia que aquela era a única forma de ter certeza absoluta sobre as intenções dele. Melissa acordou cedo e passou horas se arrumando. Escolheu um vestido simples, mas bonito, que não chamasse atenção para sua condição financeira. Fez uma maquiagem natural e prendeu o cabelo de forma descontraída. Olhando-se no espelho, ela respirou fundo e tentou se acalmar, mas o coração continuava batendo descompassado. Ela sabia que estava prestes a descobrir se Eduardo era realmente o homem que ela esperava que fosse. A parte mais difícil foi convencer o pai a ajudá-la sem fazer muitas perguntas. Melissa desceu para a garagem onde Thomas estava checando alguns documentos no escritório que ele mantinha ao lado dos carros. Quando ela explicou que precisava da ajuda dele para um encontro, mas que era importante usar um carro mais simples, Thomas ficou intrigado. Pai, eu sei que vai parecer estranho, mas preciso que você me leve para um encontro hoje, e é importante que seja no carro mais simples que temos, disse Melissa, tentando soar casual. E também preciso que você me ajude a usar uma cadeira de rodas. Thomas parou o que estava fazendo e olhou para a filha com uma expressão confusa. Cadeira de rodas? Melissa, o que está acontecendo? Você está bem? Eu estou bem, pai. É só que eu estou saindo com alguém que não sabe sobre nossa situação financeira, e ele acha que eu uso cadeira de rodas. Eu sei que parece maluco, mas preciso ter certeza de que ele gosta de mim pelo que eu sou, explicou Melissa, vendo o pai balançar a cabeça em desaprovação. Filha, isso não me parece uma boa ideia. Começar um relacionamento baseado em mentiras não é saudável, disse Thomas, mas vendo a determinação nos olhos da filha, ele suspirou. Mas se é isso que você precisa fazer para ter paz de espírito, então eu te ajudo. Só espero que você saiba o que está fazendo. Thomas pegou o sedã mais simples da garagem, um carro que usavam apenas para ocasiões em que não queriam chamar atenção. Também conseguiu uma cadeira de rodas emprestada de um amigo que havia se machucado recentemente. Durante o caminho até o restaurante que Melissa tinha escolhido, um lugar aconchegante e sem muito luxo, pai e filha foram conversando sobre como ia funcionar a chegada. Lembra, pai, você me ajuda a sair do carro e me coloca na cadeira, depois me leva até a mesa dele. Se ele perguntar alguma coisa, você pode dizer que é meu pai e que sempre me acompanha quando saio, instruiu Melissa, sentindo o nervosismo aumentar conforme se aproximavam do local. Chegando ao restaurante, Melissa viu Eduardo de longe, sentado em uma mesa próxima à janela. Ele estava bonito, usando uma camisa social simples e calça jeans, e parecia um pouco nervoso também, mexendo no celular e olhando na direção da porta ocasionalmente. O coração de Melissa bateu ainda mais forte quando ela percebeu que ele estava segurando um pequeno buquê de flores. Thomas ajudou a filha a sair do carro e a se acomodar na cadeira de rodas com cuidado, como se ela realmente precisasse daquele equipamento. Melissa respirou fundo, se preparando para o momento da verdade. Enquanto o pai empurrava a cadeira em direção à entrada do restaurante, ela observava Eduardo atentamente,
procurando por qualquer sinal de desconforto ou decepção. Quando Eduardo a viu, a primeira coisa que Melissa notou foi o sorriso que se abriu no rosto dele. Não havia nenhum traço de surpresa desagradável ou constrangimento. Pelo contrário, seus olhos se iluminaram e ele imediatamente se levantou da mesa, se aproximando dela com o buquê na mão. Melissa, que felicidade te conhecer pessoalmente, disse Eduardo, se abaixando ligeiramente para ficar na altura dela e entregando as flores. Você está ainda mais bonita do que nas fotos. Estas flores são para você. Melissa sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. A forma carinhosa e natural com que Eduardo falou com ela, sem nenhum sinal de pena ou desconforto, a tocou profundamente. Ela recebeu as flores e sentiu o perfume doce que elas exalavam. Eduardo, que flores lindas, muito obrigada, disse Melissa, genuinamente emocionada. Este é o meu pai, Thomas. Eduardo se virou para Thomas e estendeu a mão de forma respeitosa. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Thomas. Muito obrigado por trazer a Melissa. Podem ficar tranquilos que vou cuidar muito bem dela. Thomas apertou a mão de Eduardo e ficou impressionado com a firmeza e sinceridade do aperto. Havia algo no jeito do rapaz que transmitia confiança e respeito. O prazer é meu, Eduardo. Cuide bem da minha filha, disse ele, se despedindo com um aceno carinhoso para Melissa. Eduardo gentilmente empurrou a cadeira de Melissa até a mesa que ele tinha reservado. Puxou sua própria cadeira para ficar mais próximo dela e se acomodou com um sorriso caloroso. A conversa começou naturalmente, como se eles fossem amigos de longa data. Eduardo perguntou se ela estava confortável, se precisava de alguma coisa, mas fez isso de forma tão natural que não parecia que ele estava tratando ela diferente por causa da cadeira de rodas. Sabe, Melissa, eu estava muito ansioso para te conhecer, disse Eduardo olhando diretamente nos olhos dela. Nas nossas conversas, eu me senti conectado com você de uma forma que nunca senti antes. E agora, vendo você pessoalmente, tenho certeza de que não me enganei. Melissa se sentiu derretendo com as palavras dele. A forma como Eduardo olhava para ela, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo, a fez esquecer momentaneamente da mentira que estava contando. Ela se viu rindo das piadas dele, se empolgando com as histórias que ele contava sobre os alunos e se abrindo sobre seus próprios sonhos e expectativas. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Disse Melissa em um momento de pausa na conversa. O que você acha do fato de eu não poder andar? Seja sincero comigo. Eduardo pegou a mão dela sobre a mesa e a olhou com uma intensidade que a fez sentir borboletas no estômago. Melissa, eu vou ser completamente honesto com você. Quando você me contou sobre usar cadeira de rodas, meu primeiro pensamento não foi sobre sua deficiência. Foi sobre como você deve ser corajosa e forte para enfrentar o mundo todos os dias. E agora, olhando para você, vendo seu sorriso, ouvindo suas histórias, eu só consigo pensar em como você é uma mulher incrível. A cadeira de rodas é apenas um detalhe. O que me chama a atenção em você é sua inteligência, seu humor, a forma como seus olhos brilham quando você fala sobre as coisas que ama. As palavras de Eduardo tocaram Melissa tão profundamente que ela sentiu lágrimas se formando nos seus olhos. Naquele momento, ela teve certeza absoluta de que tinha encontrado alguém realmente especial, alguém que a via pelo que ela realmente era por dentro. Obrigada por dizer isso, sussurrou ela, apertando a mão dele de volta. Significa mais para mim do que você imagina. O resto do encontro passou como um sonho. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada, riram juntos, e Melissa se sentiu mais à vontade do que havia se sentido com qualquer homem antes. Quando Eduardo sugeriu que fossem dar uma volta pelo parque próximo ao restaurante, ela aceitou imediatamente. Eduardo empurrou a cadeira dela pelas alamedas do parque, parando ocasionalmente para mostrar algo interessante ou simplesmente para conversar. Em um momento, ele parou próximo a uma fonte e se sentou em um banco ao lado da cadeira dela. O sol estava se pondo, criando uma atmosfera romântica e tranquila. Melissa, eu sei que acabamos de nos conhecer pessoalmente, mas sinto como se te conhecesse há muito tempo,
disse Eduardo, pegando a mão dela novamente. Posso te dar um beijo? O coração de Melissa parou por um segundo. Ela olhou nos olhos dele e viu apenas carinho e sinceridade. Sem dizer uma palavra, ela se inclinou ligeiramente em direção a ele, e Eduardo se aproximou, tocando os lábios dela com os dele em um beijo suave e cheio de emoção. Foi o beijo mais sincero que Melissa já tinha recebido na vida, e naquele momento ela soube, sem sombra de dúvida, que Eduardo era o homem com quem ela queria passar o resto da vida. Depois daquele primeiro beijo, Melissa se sentiu flutuando. O resto da caminhada pelo parque foi mágico, com Eduardo empurrando sua cadeira enquanto conversavam sobre sonhos, medos e expectativas para o futuro. Ela nunca tinha se sentido tão à vontade com alguém, e a forma como ele a tratava, com tanto carinho e naturalidade, a fazia esquecer completamente que estava fingindo uma deficiência. Sabe, Eduardo, eu nunca pensei que fosse possível me sentir tão bem com alguém que acabei de conhecer, disse Melissa, enquanto eles paravam próximo a um lago onde alguns patos nadavam tranquilamente. Você tem uma forma de me fazer sentir especial que eu nunca experimentei antes. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ficando na altura dos seus olhos, e segurou suas mãos com delicadeza. Melissa, eu sinto a mesma coisa. Desde que começamos a conversar, você mexeu comigo de uma forma que eu não sabia que era possível. Não é só a sua beleza, que é inegável, mas é o seu jeito de ser, sua personalidade, a forma como você vê o mundo. Você me inspira. As palavras dele tocaram o coração de Melissa de uma forma tão profunda que ela sentiu vontade de contar a verdade naquele exato momento. Mas algo dentro dela disse que ainda não era a hora certa. Ela precisava ter certeza absoluta de que os sentimentos dele eram genuínos, e talvez mais um encontro fosse necessário para confirmar suas suspeitas. Eduardo, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Disse Melissa, sentindo-se vulnerável, mas confiante. Eu sempre tive muito medo de me abrir para as pessoas. Sempre achei que elas iam me julgar ou me ver de forma diferente. Mas com você, eu me sinto segura para ser eu mesma. Você pode me contar qualquer coisa, Melissa. Eu prometo que nunca vou te julgar, respondeu Eduardo, acariciando o rosto dela com ternura. Na verdade, o fato de você confiar em mim me faz me sentir honrado. Quero conhecer todos os seus lados, suas alegrias e suas tristezas também. Melissa se inclinou para a frente e deu outro beijo nele, desta vez mais intenso e cheio de sentimento. Ela podia sentir a conexão entre eles crescendo a cada segundo e sabia que estava se apaixonando de verdade pela primeira vez na vida. Quando se separaram, Eduardo tinha um sorriso no rosto que irradiava felicidade pura. Melissa, eu sei que pode parecer muito cedo para dizer isso, mas eu estou me apaixonando por você, disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. Não consigo parar de pensar em você desde que começamos a conversar. Você mudou algo em mim. O coração de Melissa bateu tão forte que ela teve certeza de que Eduardo podia ouvir. Ela nunca tinha ouvido palavras tão sinceras na vida, e a forma como ele falava, sem pressa, sem pressão, apenas expressando seus sentimentos, a deixou completamente emocionada. Eduardo, eu também estou me apaixonando por você, confessou ela, sentindo as bochechas ficarem vermelhas. Você me faz sentir coisas que eu achava que só existiam em filmes. Quando estou com você, eu esqueço de todos os meus problemas e medos. Eles continuaram conversando até o sol se pôr completamente. Eduardo contou sobre sua paixão pelo ensino, sobre como gostava de ver o progresso dos alunos e como sonhava em ter uma família no futuro. Melissa falou sobre seus sonhos de viajar, de conhecer culturas diferentes, e sobre como queria fazer algo significativo com sua vida, sem revelar detalhes sobre sua real situação financeira. Sabe, Melissa, uma das coisas que mais me atrai em você é sua simplicidade, disse Eduardo enquanto eles caminhavam de volta para onde Thomas ia buscá-la. Num mundo onde todo mundo está tentando impressionar os outros com coisas materiais, você é genuína. Você fala sobre sentimentos,
sobre sonhos, sobre coisas que realmente importam. Essa observação fez Melissa se sentir ainda mais culpada pela mentira que estava contando, mas também mais convencida de que Eduardo era realmente diferente. Se ele valoriza a simplicidade e autenticidade, então suas intenções eram puras, independentemente de sua situação financeira. Quando Thomas chegou para buscá-la, Eduardo fez questão de ajudá-la a entrar no carro, sempre com muito cuidado e carinho. Antes de se despedirem, ele se inclinou e deu um beijo de boa noite na testa dela. Melissa, hoje foi o dia mais especial que eu tive em muito tempo. Posso te ligar amanhã? Perguntou Eduardo, segurando a mão dela pela janela do carro. Por favor, me ligue, eu vou estar esperando, respondeu ela, apertando a mão dele uma última vez antes de Thomas dar a partida no carro. No caminho para casa, Thomas olhou para a filha pelo retrovisor e viu o brilho nos olhos dela. Então, como foi o encontro? Esse rapaz parece ser uma boa pessoa. Pai, acho que encontrei o homem da minha vida, disse Melissa, ainda emocionada. Eduardo é tudo o que eu sempre sonhei encontrar. Ele é gentil, sincero, carinhoso e me trata como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Thomas sorriu, vendo a felicidade da filha. Fico feliz por você, Melissa. Mas lembre-se de que ainda há a questão da mentira que você contou. Uma hora você vai precisar revelar a verdade para ele. Eu sei, pai, e eu vou contar. Mas primeiro quero ter certeza absoluta de que os sentimentos dele são verdadeiros. Vou marcar mais um encontro, e se ele reagir da mesma forma, então eu conto tudo para ele. Durante os dias que se seguiram, Eduardo ligava e mandava mensagens todos os dias. Ele enviava fotos das aulas dele, contava sobre o dia de trabalho, e sempre perguntava como Melissa estava se sentindo. A atenção e o carinho dele eram constantes, sem parecer exagerado ou forçado. Era natural, como se cuidar dela fosse a coisa mais importante do mundo para ele. Melissa, eu não consigo parar de pensar no nosso encontro, disse Eduardo durante uma das ligações noturnas que se tornaram rotina entre eles. Você trouxe uma luz para a minha vida que eu não sabia que estava faltando. Mal posso esperar para te ver de novo. Eu sinto a mesma coisa, Eduardo. Você mudou completamente a forma como eu vejo os relacionamentos. Pela primeira vez na vida, eu sinto que posso confiar completamente em alguém. Respondeu Melissa, deitada na cama do seu quarto na mansão, olhando para o teto e sorrindo. Foi então que Eduardo fez o convite que Melissa estava esperando. Melissa, que tal nos encontrarmos no próximo sábado? Eu conheço um lugar muito especial, um jardim botânico lindo, onde podemos passar o dia inteiro juntos. O que você acha? Melissa sentiu o coração acelerar. Aquele seria o encontro onde ela ia revelar a verdade para Eduardo. Se ele reagisse bem à descoberta de que ela não era realmente cadeirante, então ela saberia que tinha encontrado o amor da sua vida. Se ele ficasse chateado ou confuso demais, pelo menos ela saberia que fez o teste necessário para proteger seu coração. Eu adoraria, Eduardo. Mal posso esperar para te ver de novo, disse ela, já começando a planejar mentalmente como ia revelar a verdade para ele. O sábado chegou e Melissa estava ainda mais nervosa do que no primeiro encontro. Desta vez, ela sabia que ia ter que revelar a verdade para Eduardo, e não tinha ideia de como ele ia reagir. Parte dela estava confiante de que ele ia entender, especialmente depois de como ele tinha se comportado no primeiro encontro. Mas outra parte dela tinha medo de que ele se sentisse traído pela mentira e decidisse que não podia mais confiar nela. Melissa se arrumou com ainda mais cuidado do que da primeira vez. Escolheu um vestido leve e confortável, que ia facilitar o momento em que ela se levantasse da cadeira de rodas. Fez uma maquiagem caprichada, mas natural, e soltou os cabelos, do jeito que Eduardo tinha elogiado da primeira vez. Olhando-se no espelho, ela respirou fundo e murmurou para si mesma: Hoje eu descubro se encontrei realmente o amor da minha vida. Thomas a levou até o jardim botânico onde Eduardo estava esperando. Durante o caminho, pai e filha conversaram sobre a importância daquele momento. Filha, independente de como ele reagir, lembre-se de que você fez o que achou certo para proteger seu coração, disse Thomas,
olhando para Melissa pelo retrovisor. Se ele for realmente a pessoa certa para você, vai entender seus motivos. Obrigada, pai. Eu só espero que ele não se sinta muito traído pela mentira, respondeu Melissa, mexendo nervosamente nas mãos. Chegando ao jardim botânico, Melissa viu Eduardo esperando na entrada, segurando outro buquê de flores menor que o primeiro, mas igualmente bonito. Ele estava usando uma camisa polo azul que realçava seus olhos e uma calça jeans, e tinha aquele sorriso caloroso que já tinha se tornado familiar para ela. Thomas ajudou Melissa a se acomodar na cadeira de rodas mais uma vez, e ela se dirigiu até Eduardo com o coração batendo descompassado. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou da mesma forma que no primeiro encontro, e ele se aproximou para cumprimentá-la com um beijinho no rosto e entregar as flores. Melissa, como você está mais bonita a cada dia que passa, disse Eduardo, se abaixando para ficar na altura dela. Estas flores combinam com seus olhos. Espero que goste. Eduardo, você é muito carinhoso. Obrigada pelas flores lindas, disse Melissa, recebendo o buquê e sentindo o perfume suave que elas exalavam. Estou muito feliz em te ver de novo. Eduardo empurrou a cadeira dela pela entrada do jardim botânico, que era realmente um lugar espetacular. Havia trilhas pavimentadas que facilitavam a locomoção da cadeira de rodas, jardins temáticos com plantas de diferentes regiões do mundo e várias áreas de descanso com bancos e pergolados. O lugar era perfeito para uma conversa íntima e reservada. Durante a primeira hora, eles conversaram normalmente, como no primeiro encontro. Eduardo mostrou conhecimento sobre várias plantas, contou histórias engraçadas dos alunos e fez Melissa rir várias vezes. Ela se sentia cada vez mais à vontade com ele e, ao mesmo tempo, mais ansiosa para revelar a verdade. Eduardo, este lugar é maravilhoso. Como você descobriu ele? Perguntou Melissa enquanto eles paravam próximo a um jardim de rosas que exalava um perfume doce e envolvente. Eu costumo vir aqui nos finais de semana para correr e relaxar. É um dos meus lugares favoritos na cidade, mas hoje ele está ainda mais especial porque estou compartilhando com você, disse Eduardo, sentando-se em um banco próximo à cadeira dela e pegando sua mão. Melissa sentiu que aquele era o momento certo. Eles estavam em uma área mais reservada do jardim, longe de outras pessoas, e Eduardo estava relaxado e feliz. Ela respirou fundo e decidiu que não podia mais adiar a revelação. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa muito importante, disse Melissa, sentindo a voz tremer ligeiramente. Mas antes, quero que você saiba que tudo o que senti por você, todas as nossas conversas, todos os sentimentos que compartilhei com você, foram completamente verdadeiros. Eduardo percebeu a seriedade no tom dela e se inclinou para a frente, prestando total atenção. Melissa, você pode me contar qualquer coisa. Eu confio em você completamente. Eduardo, eu não sou realmente cadeirante, disse Melissa, sentindo o coração disparar. Eu menti sobre isso quando começamos a conversar. Na verdade, eu posso andar normalmente. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação que acabara de receber. Sua expressão mudou de surpresa para confusão, e depois para uma mistura de espanto e questionamento. Melissa se preparou para o pior, mas continuou falando. Eu sei que deve parecer terrível para você, e eu me sinto horrível por ter mentido. Mas eu precisava ter certeza de que você estava interessado em mim como pessoa, e não por outros motivos, continuou Melissa, com os olhos se enchendo de lágrimas. Eu quero te mostrar algo. Melissa colocou as mãos nos braços da cadeira de rodas e lentamente se levantou. Eduardo ficou boquiaberto vendo-a em pé pela primeira vez, caminhando alguns passos até ficar de frente para ele. Ela estava tremendo. Não sabia se de nervosismo ou de alívio por finalmente estar sendo honesta. Melissa, eu não entendo, disse Eduardo, se levantando também e olhando para ela com uma expressão de total confusão. Por que você fez isso? Por que mentiu sobre uma coisa tão séria? Melissa sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Eduardo, eu sei que foi errado,
mas eu precisava saber se você ia me aceitar mesmo pensando que eu tinha uma deficiência. Eu precisava ter certeza de que você não estava interessado em mim por outros motivos que eu não posso contar agora. Eduardo passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ele caminha alguns passos se afastando dela. Depois voltou olhando diretamente nos olhos de Melissa. Melissa, eu não sei o que dizer. Estou confuso, surpreso. Mas ao mesmo tempo, não posso negar que tudo o que senti por você continua igual, disse Eduardo, com a voz embargada de emoção. Quando você estava na cadeira de rodas, eu me apaixonei pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser, pelas nossas conversas. Isso não mudou só porque você pode andar. Melissa sentiu uma mistura de alívio e esperança crescendo no peito. Eduardo, você consegue me perdoar? Eu sei que foi uma mentira horrível, mas eu estava com tanto medo de me machucar de novo. Eduardo se aproximou dela e segurou suas mãos olhando profundamente nos seus olhos. Melissa, eu não vou fingir que não fiquei chocado e confuso, mas eu entendo que você deve ter seus motivos para ter feito isso. O que eu senti por você nesses dias foi real demais para ser ignorado por causa de uma mentira, mesmo que tenha sido sobre algo tão importante. Então você pode me perdoar? Perguntou Melissa, com a voz quase sussurrando. Eu posso te perdoar, sim. Mas preciso entender melhor por que você achou que precisava fazer esse teste comigo, disse Eduardo, puxando-a para mais perto. O que são esses outros motivos que você mencionou? O que você está escondendo de mim? Melissa sabia que tinha chegado o momento de contar sobre sua verdadeira situação financeira, mas decidiu que isso podia esperar um pouco mais. O importante agora era que Eduardo tinha reagido bem à revelação sobre a cadeira de rodas e que os sentimentos dele por ela continuavam os mesmos. Eduardo, eu prometo que vou te contar tudo, mas agora, o que importa é que eu posso ser completamente honesta com você sobre quem eu sou, disse Melissa se aproximando ainda mais dele. Eu te amo, Eduardo. Me apaixonei por você de verdade e quero construir algo real contigo. Eduardo a puxou para um abraço apertado e Melissa sentiu todo o alívio do mundo nos braços dele. Quando se separaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou com uma intensidade que a deixou sem respiração. Melissa, eu também te amo. Me apaixonei por você desde nossas primeiras conversas. E ver você agora, sabendo que posso te abraçar de pé, que posso te beijar sem me preocupar com a cadeira de rodas, só faz meu amor por você crescer ainda mais, disse Eduardo, antes de beijá-la de uma forma mais intensa do que nos encontros anteriores. O beijo foi diferente de todos que Melissa já tinha recebido na vida. Era cheio de paixão, de alívio, de amor verdadeiro. Ela se sentiu derretendo nos braços de Eduardo, e quando se separaram, ambos estavam ofegantes e emocionados. Eduardo, eu quero estar com você. Quero te mostrar o quanto você significa para mim, disse Melissa, olhando nos olhos dele com um desejo que ela nunca tinha sentido antes. Eduardo entendeu o que ela estava dizendo e sentiu o coração acelerar. Melissa, tem certeza disso? Não quero que você sinta pressão para nada. Eu tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu ela, beijando-o novamente. Eduardo sorriu e segurou a mão dela. Então, vamos sair daqui. Eu conheço um lugar onde podemos ficar sozinhos e conversar sobre tudo isso com mais privacidade. Melissa acenou com a cabeça, sabendo que aquele ia ser o dia mais importante da sua vida. Ela tinha passado no teste que ela mesma tinha criado. Tinha sido honesta sobre a mentira e agora estava pronta para se entregar completamente ao homem que amava. Eduardo sugeriu que fossem para um chalé que ele conhecia em Monte Verde, um lugar reservado e romântico onde poderiam ter privacidade total para conversar e se conhecer melhor. Melissa aceitou imediatamente, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa que a deixava com borboletas no estômago. Ela ligou para Thomas explicando que ia passar o resto do dia com Eduardo e que ele não precisava se preocupar. O pai, percebendo a felicidade na voz da filha, apenas pediu para ela tomar cuidado e se divertir.
O caminho até Monte Verde foi mágico. Eduardo dirigia seu carro simples, mas bem cuidado, enquanto Melissa observava a paisagem montanhosa que se descortinava à frente deles. Eles conversaram durante toda a viagem, com Eduardo contando histórias da sua infância e Melissa compartilhando alguns dos seus sonhos mais íntimos. A cada quilômetro percorrido, ela se sentia mais conectada com ele, mais convencida de que tinha tomado a decisão certa ao revelar a verdade sobre a cadeira de rodas. A forma como Eduardo tinha reagido, com compreensão e amor, provava que ele era realmente o homem especial que ela esperava que fosse. O chalé que Eduardo tinha reservado era ainda mais bonito do que Melissa tinha imaginado. Era uma construção rústica de madeira, cercada por árvores e com uma vista deslumbrante das montanhas. Tinha uma lareira, uma cozinha aconchegante e um quarto com uma cama grande coberta por um edredom fofinho que convidava ao aconchego. Eduardo explicou que tinha ligado para um amigo que administrava o local e conseguido reservar por algumas horas, querendo proporcionar um ambiente especial para eles conversarem com tranquilidade. Assim que entraram no chalé, Melissa se sentiu envolvida pela atmosfera romântica do lugar. Eduardo acendeu a lareira e algumas velas que encontrou na cozinha, criando uma iluminação suave e acolhedora que tornava tudo ainda mais íntimo. Eles se sentaram no sofá em frente à lareira, e Eduardo preparou um chá que aqueceu seus corpos e suas almas. A conversa fluiu naturalmente, com Melissa contando mais detalhes sobre por que tinha criado o teste da cadeira de rodas e Eduardo compartilhando suas próprias inseguranças sobre relacionamentos. Melissa, eu preciso te contar que também tive relacionamentos no passado onde me senti usado, disse Eduardo, segurando a mão dela enquanto observavam as chamas dançarem na lareira. Algumas mulheres se interessavam por mim apenas fisicamente, ou porque achavam que professor de educação física era apenas um passatempo até eu encontrar uma profissão de verdade. Nunca ninguém me olhou como você me olha, como se eu fosse realmente especial do jeito que sou. Ele pausou, acariciando os dedos dela com ternura, e continuou. Por isso eu entendo perfeitamente por que você sentiu que precisava me testar. Todos nós temos medo de ser machucados, e às vezes fazemos coisas que podem parecer estranhas para proteger nosso coração. Essa confissão de Eduardo tocou Melissa profundamente. Saber que ele também tinha suas próprias inseguranças e medos a fez se sentir ainda mais próxima dele. Ela se inclinou e beijou-o suavemente, sentindo todo o amor que sentia por ele se intensificar a cada segundo. Quando se separaram, ela olhou nos olhos dele e viu o reflexo das chamas da lareira dançando, criando uma imagem que ela sabia que ia guardar na memória para sempre. Eduardo, eu nunca senti por ninguém o que sinto por você, sussurrou ela, acariciando o rosto dele. Você me faz sentir completa, como se eu tivesse encontrado a parte de mim que estava faltando. E eu quero me entregar completamente a você, não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Eduardo sentiu o coração acelerar com as palavras dela. Ele podia ver nos olhos de Melissa o mesmo desejo e o mesmo amor que sentia por ela, e sabia que aquele momento era especial para os dois. Melissa, eu te amo mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém, disse ele, levantando-se e estendendo a mão para ela. Se você tem certeza do que quer, então eu quero fazer deste momento algo inesquecível para nós dois. Melissa aceitou a mão dele e se levantou, sentindo as pernas um pouco trêmulas de emoção e nervosismo. Eduardo a guiou até o quarto, onde as velas que ele tinha acendido criavam uma atmosfera mágica e romântica, que parecia saída de um sonho. No quarto, Eduardo foi extremamente gentil e cuidadoso com Melissa. Ele podia perceber que ela estava nervosa e fez questão de ir devagar, conversando com ela, perguntando se estava tudo bem, garantindo que ela se sentisse confortável e amada em cada momento. Melissa, se em qualquer momento você quiser parar, é só falar comigo, disse ele, acariciando o cabelo dela enquanto a olhava com uma ternura infinita. Não quero que você faça nada que não se sinta pronta para fazer. Ela o tranquilizou,
explicando que nunca tinha se sentido tão segura e amada com alguém, e que sabia que Eduardo ia cuidar dela com todo o carinho do mundo. A forma como ele a tratava, com tanto respeito e amor, apenas confirmava para ela que tinha feito a escolha certa ao se entregar para ele. O que aconteceu entre eles foi muito mais do que Melissa tinha imaginado que seria sua primeira vez. Eduardo foi incrivelmente carinhoso e atencioso, sempre se preocupando com o bem-estar dela, sussurrando palavras doces em seu ouvido, fazendo-a se sentir como a mulher mais amada do mundo. Ela descobriu sensações que não sabia que existiam, e a conexão emocional que sentia com Eduardo tornou tudo ainda mais intenso e especial. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, Melissa sentiu como se tivesse descoberto um novo mundo, um lugar onde apenas eles dois existiam, unidos pelo amor mais puro e verdadeiro que ela já tinha experimentado. Depois, eles ficaram abraçados na cama, ouvindo o som da lareira crepitando na sala ao lado e sentindo o calor dos corpos um do outro. Melissa se aninhava no peito de Eduardo, ouvindo as batidas do coração dele que ainda estava acelerado, e se sentindo mais feliz do que jamais tinha se sentido na vida. Eduardo, obrigada por ter tornado este momento tão especial para mim, sussurrou ela, desenhando círculos no peito dele com a ponta do dedo. Eu sempre sonhei que minha primeira vez seria com alguém que eu amasse de verdade, e você superou todos os meus sonhos. Eduardo beijou o topo da cabeça dela e a puxou ainda mais para perto, sentindo um amor tão intenso que chegava a doer no peito de tanta felicidade. Melissa, você transformou a minha vida completamente, disse Eduardo, acariciando as costas dela, enquanto observava a luz suave das velas dançando no teto. Desde o primeiro dia que conversamos, você mudou a forma como eu vejo o amor, como eu vejo o futuro. E agora, depois de hoje, eu tenho certeza absoluta de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eles conversaram por horas, planejando sonhos juntos, falando sobre como queriam construir uma vida em comum, e Melissa se sentiu mais confiante do que nunca de que tinha encontrado sua alma gêmea. Ela sabia que ainda precisava contar para Eduardo sobre sua situação financeira, mas naquele momento perfeito, tudo o que importava era o amor que sentiam um pelo outro. A manhã seguinte foi ainda mais mágica que a noite anterior. Eduardo acordou primeiro e preparou o café da manhã para os dois, servindo na cama com todo o carinho do mundo. Melissa acordou com o cheiro do café e o som da voz dele cantarolando baixinho, e se sentiu como uma princesa sendo cuidada pelo príncipe dos seus sonhos. Eles tomaram café da manhã abraçados, planejando quando iam se ver novamente, e Melissa sabia que aquele tinha sido o fim de semana mais perfeito da sua vida. Ela finalmente tinha encontrado o amor verdadeiro e estava pronta para construir um futuro ao lado do homem que tinha conquistado completamente seu coração. As semanas que se seguiram àquele fim de semana mágico em Monte Verde foram as mais felizes da vida de Melissa. Eduardo passou a visitá-la quase todos os dias, sempre com o mesmo carinho e dedicação que tinha demonstrado desde o primeiro encontro. Ele ia buscá-la no trabalho, levava flores sem motivo especial, e eles passavam horas conversando sobre tudo e sobre nada. Melissa se sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas, especialmente porque Eduardo continuava sem saber sobre sua verdadeira situação financeira, o que provava para ela que o amor dele era genuíno e desinteressado. Ela havia decidido contar sobre sua fortuna familiar quando se sentisse completamente segura de que eles tinham um futuro sólido juntos, mas por enquanto estava aproveitando cada momento dessa paixão pura e verdadeira. Thomas e Clarice logo perceberam a mudança na filha. Melissa estava sempre sorrindo, cantarolando pela casa, e tinha uma luz nos olhos que eles não viam há muito tempo. Quando ela finalmente apresentou Eduardo aos pais, eles ficaram impressionados com a simplicidade e a sinceridade do rapaz. Eduardo tratou Thomas e Clarice com muito respeito, agradeceu por receberem-no em casa e demonstrou genuíno interesse em conhecê-los melhor. Durante o jantar, ele contou sobre sua profissão com orgulho, falou sobre seus alunos com carinho
e deixou claro que amava Melissa independentemente de qualquer coisa. Thomas, que inicialmente estava desconfiado por causa da diferença social, aos poucos foi se convencendo de que Eduardo era realmente um homem de caráter, e Clarice se encantou completamente com a forma carinhosa como ele tratava a filha. Melissa, esse rapaz é especial, disse Clarice numa conversa privada após Eduardo ir embora. A forma como ele olha para você, como cuida de você, mostra que realmente te ama. Ele pode não ter dinheiro, mas tem algo muito mais valioso: um coração bom. Thomas concordou, admitindo que tinha ficado impressionado com a integridade de Eduardo. Filha, se esse é o homem que você escolheu, então você tem nossa bênção. Ele demonstrou mais caráter em uma noite do que muitos homens ricos que conhecemos demonstraram em anos de convivência. Essa aprovação dos pais deixou Melissa ainda mais feliz e convencida de que tinha feito a escolha certa ao seguir seu coração ao invés das imposições familiares sobre casamento por conveniência. Eduardo também levou Melissa para conhecer sua família, que era simples e acolhedora. Seus pais moravam em uma casa pequena, mas cheia de amor, e receberam Melissa como se ela fosse uma filha. A mãe de Eduardo, uma senhora doce chamada Rosa, fez questão de preparar um almoço especial e contou histórias engraçadas da infância do filho. O pai dele, João, um homem trabalhador que tinha se aposentado recentemente de uma fábrica, conversou longamente com Melissa sobre livros e filosofia de vida, impressionado com a inteligência e simplicidade dela. Melissa, meu filho nunca trouxe uma namorada em casa antes, disse Rosa enquanto preparavam sobremesa juntas na cozinha. Mas a forma como ele fala de você, como os olhos dele brilham quando pronuncia seu nome, me diz que você é muito especial para ele. Essa conversa tocou profundamente o coração de Melissa, que se sentiu verdadeiramente acolhida por aquela família simples e carinhosa. Cerca de 1 mês e meio após aquele fim de semana em Monte Verde, Melissa começou a perceber algumas mudanças em seu corpo que a deixaram intrigada. Ela estava se sentindo mais cansada do que o normal, tinha enjoos matinais ocasionais e seu ciclo menstrual estava atrasado. Inicialmente, ela atribuiu esses sintomas ao estresse do trabalho e à mudança de rotina por causa do relacionamento com Eduardo. Mas quando os sintomas persistiram por mais alguns dias, uma possibilidade que ela não tinha considerado começou a se formar em sua mente. Durante o almoço com sua melhor amiga, Alana, ela decidiu compartilhar suas suspeitas. Alana, eu acho que posso estar grávida, disse Melissa em voz baixa, sentindo o coração acelerar só de pronunciar essas palavras. Meu ciclo está atrasado, tenho enjoos e me sinto diferente. Não sei se é possível porque foi só uma vez, mas... Alana pegou a mão da amiga, vendo a mistura de nervosismo e esperança nos olhos dela. Melissa, a única forma de ter certeza é fazendo um teste. Quer que eu vá com você comprar um na farmácia? Sugeriu Alana, sendo a amiga apoiadora que sempre foi. Elas foram juntas à farmácia, e Melissa comprou 2 testes de gravidez diferentes, querendo ter certeza absoluta do resultado. De volta à mansão, Melissa subiu para seu quarto com o coração batendo descompassado, pedindo para Alana aguardar na sala enquanto ela fazia os testes. Sentada no banheiro, olhando para os 2 produtos em suas mãos, ela respirou fundo e murmurou uma oração silenciosa, pedindo para que, se realmente estivesse grávida, tudo desse certo entre ela e Eduardo. Ela sabia que eles ainda estavam no início do relacionamento, mas o amor que sentia por ele era tão intenso que a ideia de carregar um filho dele a enchia de uma felicidade que ela não sabia explicar. O resultado positivo dos 2 testes deixou Melissa num misto de choque, alegria e nervosismo. Ela ficou alguns minutos sozinha no banheiro, processando a informação e tentando imaginar como Eduardo reagiria à notícia. Quando finalmente desceu para contar para Alana, as 2 se abraçaram e choraram juntas, uma mistura de lágrimas de alegria e apreensão. Melissa, você precisa contar para o Eduardo o quanto antes, disse Alana, segurando as mãos da amiga. Ele tem o direito de saber, e vocês precisam decidir juntos como vão lidar com essa situação.
Melissa concordou, mas pediu alguns dias para processar a informação e planejar como ia dar a notícia para Eduardo da melhor forma possível. Ela queria ter certeza de que ele não se sentiria pressionado ou obrigado a nada por causa da gravidez. 3 dias depois, Melissa marcou um jantar romântico com Eduardo em um restaurante tranquilo e reservado. Durante toda a refeição, ela esteve mais quieta do que o normal, claramente nervosa com algo que Eduardo não conseguia identificar. "Melissa, você está bem? Parece preocupada com alguma coisa", disse Eduardo, pegando a mão dela sobre a mesa. "Se há algo te incomodando, você pode me contar. Estamos juntos nisso, lembra?" A preocupação genuína na voz dele apenas confirmou para Melissa que ele era o homem certo para dividir aquela notícia. "Eduardo, preciso te contar uma coisa muito importante", disse ela, sentindo a voz tremer ligeiramente. "Mas antes, quero que você saiba que te amo mais do que tudo nessa vida e que nada do que vou falar muda isso." Eduardo ficou ainda mais atento, percebendo a seriedade do momento, e apertou a mão dela encorajadoramente. "Eduardo, eu estou grávida", disse Melissa, observando cuidadosamente a reação dele. "Descobri há alguns dias e queria ter certeza antes de te contar. Sei que é algo muito grande e que aconteceu muito cedo no nosso relacionamento, mas eu quis que você fosse o primeiro a saber." O rosto de Eduardo passou por uma série de expressões em questão de segundos: surpresa, choque, e depois uma alegria tão intensa que seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se levantou da cadeira, contornou a mesa e puxou Melissa para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. "Melissa, você tem certeza? Nós vamos ter um bebê?", perguntou ele, com a voz embargada de emoção. Quando ela confirmou com um aceno de cabeça, Eduardo a beijou com tanta paixão e felicidade que as pessoas nas mesas próximas começaram a sorrir, percebendo que estavam presenciando um momento muito especial. "Melissa, eu estou tão feliz que não consigo nem explicar", disse Eduardo, ainda abraçado com ela no meio do restaurante. "Eu te amo tanto, e a ideia de que vamos ter um filho juntos me faz o homem mais feliz do mundo. Sei que não planejamos isso, mas para mim é o presente mais lindo que a vida poderia me dar." A reação dele superou todas as expectativas de Melissa, que chorou de alívio e felicidade nos braços do homem que amava. Naquela noite, eles conversaram por horas sobre o futuro, sobre como iam se organizar, sobre os sonhos que tinham para o bebê que estava chegando. Eduardo se mostrou mais maduro e responsável do que Melissa jamais imaginou, falando sobre como ia trabalhar ainda mais para sustentar a família, como queria ser o melhor pai do mundo e como não via a hora de conhecer o pequeno ser que eles tinham criado juntos. A notícia da gravidez mudou completamente a dinâmica da família. Eduardo passou a visitar a casa de Melissa quase todos os dias, não apenas como namorado, mas como futuro pai preocupado e dedicado. Thomas e Clarice, que já tinham começado a gostar do rapaz, ficaram inicialmente surpresos com a velocidade dos acontecimentos, mas logo se renderam à felicidade genuína que irradiava do casal. Eduardo demonstrou uma maturidade impressionante ao lidar com a situação, conversando abertamente com os pais de Melissa sobre suas intenções e responsabilidades. "Senhor Thomas, senhora Clarice, eu sei que tudo isso aconteceu muito rápido, mas quero que vocês saibam que amo a Melissa mais do que tudo na vida e vou cuidar dela e do nosso filho com todo o amor e dedicação que eu tiver", disse Eduardo durante uma conversa séria na sala da mansão. A sinceridade em suas palavras e a forma como ele segurava a mão de Melissa enquanto falava convenceram definitivamente os pais de que ele era o genro que sempre tinham desejado ter. Clarice se encantou completamente com a forma como Eduardo cuidava de Melissa durante os primeiros meses de gravidez. Ele chegava cedo pela manhã com frutas frescas e chás especiais para ajudar com os enjoos matinais, massageava os pés dela quando estava cansada e lia sobre gravidez e cuidados com bebês em todos os momentos livres que tinha. "Melissa, esse homem é um tesouro", dizia Clarice para a filha enquanto observavam Eduardo montando o berço que ele mesmo tinha escolhido e comprado com suas economias.
A forma como ele se dedica a você e ao bebê mostra que vocês vão ter uma família muito feliz. Thomas também ficou impressionado com a responsabilidade de Eduardo, especialmente quando o rapaz veio conversar com ele sobre trabalho e futuro financeiro. Senhor Thomas, eu sei que não ganho muito como professor, mas estou procurando trabalhos extras para garantir que nossa família tenha tudo o que precisa, disse Eduardo, demonstrando uma preocupação genuína com o bem-estar de todos. Foi durante uma dessas conversas sobre dinheiro que Melissa decidiu que era hora de revelar para Eduardo sua verdadeira situação financeira. Ela percebeu que ele estava se preocupando excessivamente com questões monetárias, fazendo horas extras como personal trainer, dando aulas particulares e até mesmo considerando trocar de emprego por algo que pagasse mais. Numa tarde de sábado, enquanto estavam sozinhos no jardim da mansão, Melissa segurou as mãos de Eduardo e olhou profundamente nos olhos dele. Eduardo, eu preciso te contar algo muito importante sobre minha família e nossa situação financeira, disse ela, sentindo o coração acelerar. Lembra quando eu te disse que trabalhava numa empresa familiar? Bem, na verdade minha família é dona de uma grande corporação. Nós somos muito ricos. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, e Melissa continuou. Eu não contei antes porque queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora eu sei que nosso amor é real e verdadeiro. Eduardo ficou chocado com a revelação, mas sua primeira reação foi de preocupação com Melissa, não com o dinheiro. Melissa, isso significa que você mentiu para mim 2 vezes? Primeiro sobre a cadeira de rodas, agora sobre sua condição financeira? Perguntou ele, mas sem raiva na voz, apenas tentando entender. Melissa explicou todos os seus medos, as pressões que sofria para se casar por interesse, e como ele tinha sido a primeira pessoa a amá-la genuinamente. Eduardo, eu sei que deveria ter contado antes, mas eu estava com tanto medo de perder você. Você é a primeira pessoa que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, disse ela com lágrimas nos olhos. Eduardo a puxou para um abraço e sussurrou. Melissa, eu te amo porque você é inteligente, carinhosa, engraçada e porque faz meu coração bater mais forte só de estar perto de você. Seu dinheiro não muda absolutamente nada do que sinto. Essa reação apenas confirmou para Melissa que tinha encontrado o homem perfeito para compartilhar sua vida. A partir daquele dia, Eduardo passou a entender melhor o tamanho da mansão, a quantidade de funcionários, os carros luxuosos na garagem e todos os detalhes que tinha observado, mas não questionado. Thomas fez questão de sentar com Eduardo para conversar sobre o futuro e sobre a empresa familiar. Eduardo, você não precisa trabalhar como professor se não quiser. Posso te dar um cargo na empresa, te ensinar sobre os negócios da família, ofereceu Thomas. Mas Eduardo surpreendeu a todos com sua resposta. Senhor Thomas, eu agradeço muito a oferta, mas ser professor é minha paixão. É o que me realiza como pessoa. Se vocês me permitirem, eu gostaria de continuar ensinando e talvez, no futuro, ajudar com alguns projetos sociais da empresa. Essa resposta impressionou Thomas ainda mais, mostrando que Eduardo não estava interessado no dinheiro da família, mas em manter sua identidade e propósito de vida. Os preparativos para a chegada do bebê se tornaram um projeto familiar. Clarice se empolgou completamente com a ideia de ser avó e passou a acompanhar Melissa em todas as consultas médicas. Eduardo nunca perdia uma ultrassonografia, sempre segurando a mão de Melissa e se emocionando ao ver o bebê crescendo na barriga dela. Eles descobriram que seria um menino, e Eduardo chorou de alegria na sala do médico, beijando a barriga de Melissa e sussurrando palavras de amor para o filho que estava chegando. Meu pequeno príncipe, papai já te ama tanto, dizia ele todas as noites, conversando com a barriga de Melissa antes de dormir. Thomas, que inicialmente tinha suas reservas sobre ter um genro de classe social diferente, passou a admirar Eduardo cada vez mais, especialmente vendo como ele tratava Melissa como uma rainha durante toda a gravidez.
O quarto do bebê foi decorado com muito carinho por todos da família. Eduardo insistiu em montar pessoalmente todos os móveis, mesmo com Thomas oferecendo para contratar profissionais. Quero que meu filho saiba que o pai dele montou cada peça do seu quartinho com as próprias mãos, dizia Eduardo, enquanto seguia as instruções do berço pela terceira vez, determinado a fazer tudo perfeito. Melissa observava da poltrona, uma mão na barriga já bem arredondada, se sentindo a mulher mais amada e completa do mundo. Clarice trouxe decoradores para dar sugestões, mas respeitou completamente as escolhas do casal, que optaram por um tema de animais da floresta, com cores suaves e muitos bichinhos de pelúcia que Eduardo fazia questão de comprar com seu próprio salário. À medida que a gravidez avançava, Eduardo se tornou ainda mais protetor e carinhoso com Melissa. Ele pesquisou sobre alimentação durante a gravidez, aprendeu técnicas de massagem para aliviar as dores nas costas dela e até se inscreveu em um curso de preparação para pais. Thomas e Clarice se divertiam vendo como Eduardo estava mais nervoso com a gravidez do que a própria Melissa. Filho, relaxa um pouco, dizia Thomas, rindo da ansiedade do genro. A Melissa está nas mãos dos melhores médicos da cidade e você está cuidando dela melhor do que qualquer enfermeiro. Mas Eduardo não conseguia relaxar. Ele queria ter certeza de que estava fazendo tudo certo, que estava sendo o companheiro e futuro pai que Melissa e o bebê mereciam. As famílias também se aproximaram muito durante esse período. Rosa e João, os pais de Eduardo, visitavam a mansão regularmente e se sentiam completamente à vontade com Thomas e Clarice. Apesar das diferenças sociais e financeiras, eles descobriram que compartilhavam valores similares sobre família, amor e educação dos filhos. É incrível como nossas famílias se encaixaram tão bem, comentava Melissa com Eduardo numa dessas reuniões familiares. Nosso filho vai crescer cercado de muito amor de todos os lados. Eduardo concordava, se sentindo grato por ter encontrado não apenas a mulher da sua vida, mas também uma família que o acolheu como filho. Ele sabia que estava vivendo um conto de fadas, mas um conto de fadas real, construído sobre amor verdadeiro e valores sólidos. O último mês de gravidez foi o mais emocionante de todos. Eduardo praticamente se mudou para a mansão, dormindo ao lado de Melissa todas as noites e acordando várias vezes para verificar se ela estava bem. Ele havia organizado sua agenda de trabalho de forma que pudesse estar sempre disponível quando o bebê decidisse nascer. A mala da maternidade estava pronta há semanas, com Eduardo checando e rechecando se tinham esquecido alguma coisa. Eduardo, você está mais nervoso do que eu, ria Melissa acariciando a barriga, enquanto observava o namorado reorganizando as roupinhas do bebê pela 10ª vez. Nosso filho vai nascer quando estiver pronto, e tudo vai dar certo. Mas Eduardo não conseguia conter a ansiedade e expectativa de finalmente conhecer o fruto do amor mais puro e verdadeiro que ele já tinha experimentado na vida. O trabalho de parto começou numa madrugada de terça-feira, quando Melissa acordou sentindo contrações regulares que a fizeram perceber que finalmente tinha chegado o grande dia. Eduardo estava dormindo ao lado dela e foi a primeira pessoa que ela acordou, sussurrando seu nome enquanto segurava a barriga, com uma mistura de dor e expectativa. Eduardo, acho que é agora, disse ela, vendo os olhos dele se abrirem imediatamente e a expressão de sono se transformar em puro alerta e nervosismo. Eduardo saltou da cama, ligou a luz do quarto e começou a se mover de um lado para o outro, claramente mais nervoso do que Melissa, que tentava acalmá-lo enquanto cronometrava as contrações. Calma, amor, vamos com calma, dizia ela, rindo da ansiedade dele. As contrações ainda estão espaçadas, temos tempo. Mas Eduardo já estava vestindo a primeira roupa que encontrou e procurando as chaves do carro, determinado a não perder nenhum segundo daquele momento que eles vinham esperando há meses. Thomas e Clarice foram acordados pelo movimento no quarto ao lado e imediatamente se levantaram para acompanhar o casal até a maternidade. Clarice, que já tinha passado por aquela experiência, tentava acalmar tanto a filha quanto o genro, lembrando que partos de primeira viagem costumavam ser mais demorados
e que eles tinham tempo para se organizar direito. Eduardo, respira fundo, dizia ela, vendo como ele tremia enquanto carregava a mala que estava pronta há semanas. A Melissa está bem, o bebê está bem, e vocês vão ter uma linda história para contar para o pequeno no futuro. Thomas ligou para o médico obstetra para avisar que estavam indo para a maternidade, e também chamou o melhor hospital particular da cidade para garantir que tudo estivesse preparado para receber sua filha e neto. Durante o caminho até o hospital, Eduardo segurava a mão de Melissa no banco de trás do carro, sussurrando palavras de encorajamento e dizendo o quanto a amava, enquanto ela respirava profundamente durante cada contração que ia ficando mais intensa. Na maternidade, Eduardo se transformou no futuro pai mais dedicado e presente que os médicos e enfermeiras já tinham visto. Ele não saiu do lado de Melissa nem por um segundo, segurando sua mão durante cada contração, enxugando o suor da testa dela e repetindo constantemente o quanto estava orgulhoso da força e coragem que ela estava demonstrando. "Você é incrível, meu amor", dizia ele, beijando a testa dela entre uma contração e outra. "Nosso filho vai nascer sabendo o quanto tem uma mãe guerreira e corajosa." As horas passaram lentamente, mas Eduardo manteve o mesmo nível de atenção e carinho, impressionando até mesmo os profissionais de saúde que estavam acostumados a ver pais nervosos. Quando finalmente chegou o momento do nascimento, Eduardo chorou de emoção ao ver o filho vir ao mundo, um choro de alegria tão intenso que contagiou toda a sala de parto. O menino nasceu saudável, chorando alto e com uma aparência perfeita que deixou todos emocionados. Quando o médico colocou o bebê no colo de Melissa, Eduardo se inclinou para beijar tanto a esposa quanto o filho, sussurrando palavras de amor e gratidão que saíam direto do coração. "Oi, meu príncipe", disse ele, acariciando delicadamente a cabecinha do bebê. "Papai e mamãe te amam tanto, você nem imagina. Bem-vindo ao mundo, meu filho." Melissa olhava alternadamente para Eduardo e para o bebê, se sentindo completa de uma forma que jamais imaginou ser possível. O amor que sentia pelos dois homens da sua vida era tão intenso que ela não conseguia parar de chorar de felicidade. "Eduardo, olha o que nós fizemos", sussurrou ela, ainda segurando o bebê. "Ele é perfeito, exatamente como sonhamos." Eduardo concordou, completamente encantado com aquele serzinho que representava a materialização do amor verdadeiro que eles compartilhavam. Thomas e Clarice entraram na sala alguns minutos depois para conhecer o neto, e a emoção tomou conta de toda a família. Clarice chorou ao pegar o bebê no colo, sussurrando bênçãos e palavras carinhosas para o netinho, que tinha acabado de chegar. Thomas, sempre mais reservado com sentimentos, não conseguiu conter as lágrimas ao ver como Eduardo olhava para o filho com uma mistura de amor, proteção e orgulho, que o fez se lembrar de quando Melissa tinha nascido. "Eduardo, você é um pai maravilhoso desde o primeiro segundo", disse Thomas, colocando a mão no ombro do genro. "Este menino tem muita sorte de ter vocês como pais." Eduardo agradeceu, ainda emocionado demais para formar frases completas, apenas balançando a cabeça e repetindo o quanto amava sua família nova e estendida. Os primeiros dias em casa com o bebê foram uma adaptação cheia de amor e descobertas. Eduardo se revelou um pai extremamente dedicado, acordando durante as madrugadas para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com o cuidado de alguém que estava manuseando o tesouro mais precioso do mundo, e passando horas observando o filho dormir com uma expressão de puro encantamento. "Melissa, como é possível amar alguém tão pequeno de uma forma tão intensa?", perguntava ele durante uma dessas sessões de observação noturna. "Sinto que faria qualquer coisa por esse pequeno ser. Protegeria ele de qualquer perigo. Daria minha vida por ele sem hesitar um segundo." Melissa se sentia derretendo vendo a dedicação do marido, confirmando mais uma vez que tinha escolhido o homem certo para ser pai dos seus filhos e companheiro para toda a vida. A mansão se transformou completamente com a chegada do bebê. Eduardo continuou dando suas aulas de educação física, mas ajustou seus horários para passar o máximo de tempo possível em casa com a família. Ele criou uma rotina perfeita
que incluía exercícios matinais antes do bebê acordar, tempo de qualidade com o filho durante o dia e momentos românticos com Melissa à noite, depois que o pequeno estava dormindo. Eduardo, você conseguiu equilibrar tudo de uma forma incrível, dizia Melissa, observando como ele conseguia ser um professor dedicado, um pai presente e um companheiro amoroso simultaneamente. Thomas ofereceu novamente um cargo na empresa para Eduardo, mas ele continuou preferindo manter sua profissão de professor, agora com o objetivo adicional de ser um exemplo para o filho de como é importante seguir suas paixões na vida. Os avós paternal e maternal se revezavam para ajudar com o bebê e para simplesmente passar tempo com o neto. Rosa e João vinham todas as tardes e se deliciavam cuidando do menino, com Rosa contando histórias da infância de Eduardo e João ensinando cantigas de ninar que tinha cantado para o próprio filho. Clarice organizou o quarto de bebê na mansão de uma forma que Eduardo se sentisse completamente à vontade, e Thomas criou um fundo de educação para o neto, garantindo que ele tivesse as melhores oportunidades de estudo no futuro. Vocês construíram uma família linda, dizia Rosa para Melissa durante uma dessas tardes de cuidado coletivo com o bebê. O amor que vocês têm um pelo outro e por este menino é tão genuíno que se pode sentir no ar. Melissa concordava, se sentindo grata todos os dias por ter seguido seu coração e encontrado o amor verdadeiro que muitas pessoas procuram a vida inteira sem encontrar. A rotina familiar se estabeleceu de forma natural e harmoniosa, com Eduardo continuando seu trabalho como professor e participando ativamente de todos os aspectos da criação do filho. Ele acordava cedo para preparar o café da manhã para Melissa, brincava com o bebê antes de sair para trabalhar e voltava correndo para casa todos os dias para não perder nenhum momento importante do desenvolvimento do pequeno. Melissa, cada dia com vocês é uma bênção, dizia ele enquanto balançava o filho para dormir. Nunca pensei que pudesse ser tão feliz, que pudesse amar tanto assim. Vocês deram sentido a tudo na minha vida. Melissa olhava para aquela cena de puro amor paternal e se sentia a mulher mais sortuda do mundo, sabendo que tinha encontrado não apenas o grande amor da sua vida, mas também o pai perfeito para seus filhos e o companheiro ideal para construir uma família baseada em amor verdadeiro e valores sólidos. Passados alguns meses desde o nascimento do bebê, Melissa olhava para sua vida e mal conseguia acreditar na transformação completa que tinha acontecido. Ali estava ela, segurando nos braços o filho que tinha gerado com o amor da sua vida, cercada por uma família que a apoiava e respeitava suas escolhas, vivendo a felicidade genuína que sempre tinha sonhado em encontrar. Eduardo continuava sendo o mesmo homem carinhoso e dedicado que tinha se apaixonado por ela quando pensou que ela era cadeirante, provando todos os dias que o amor verdadeiro vai muito além das aparências ou das condições materiais. Ele acordava todas as manhãs com o mesmo sorriso apaixonado, tratava o filho como o tesouro mais precioso do mundo e olhava para Melissa como se ela fosse a única mulher do universo. A história de Melissa e Eduardo se tornou um exemplo na família e entre os amigos de que o amor verdadeiro realmente existe e pode superar qualquer obstáculo. O teste que Melissa tinha criado com a cadeira de rodas, que na época parecia uma loucura, se revelou a decisão mais sábia que ela já tinha tomado na vida. Através daquele teste, ela descobriu que Eduardo possuía um coração puro, capaz de amar incondicionalmente, sem julgamentos ou interesses escondidos. E Eduardo, por sua vez, mostrou que um homem de verdade não se deixa abalar por desafios ou situações adversas quando realmente ama uma pessoa. Queridos ouvintes, a história da Melissa nos ensina que às vezes precisamos ser corajosos para proteger nosso coração e descobrir as verdadeiras intenções das pessoas ao nosso redor. O amor genuíno se reconhece nas atitudes, no cuidado, no respeito e na dedicação sincera que alguém demonstra por nós. Eduardo amou Melissa quando pensou que ela tinha limitações físicas, amou quando descobriu que ela tinha mentido e continuou amando quando soube que ela era rica. Isso prova que o amor verdadeiro vai muito além das circunstâncias externas e se baseia na conexão genuína entre duas almas.
E vocês, queridos ouvintes, o que acharam dessa história? Deixem nos comentários suas reflexões sobre o amor verdadeiro e compartilhem com pessoas que precisam acreditar que vale a pena esperar pelo amor certo. Se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e que Deus abençoe todos vocês com muito amor, felicidade e pessoas especiais em suas vidas. Até a próxima história.